Gente, tá uma... Espero que não esteja aparecendo nada. Eu falei que não ia gravar, porque ia gravar para mim, né? Mas muita gente fala, né? Que não posso, não sei o quê, e aí vários motivos, e que eu entendo. Assim, o problema de disponibilizar a gravação era ocupar drive, né? Porque cada gravação é muito pesada. Aí, mesmo na nuvem, né? Ocupa a memória, e eu preciso de muita memória. E eu uso a minha memória. Aí eu tô juntando as gravações. Quando a gente terminar, vou disponibilizar um link, tá? Aí fala assim, ó, vocês têm até dia tal para baixar. Aí quem quiser baixa, quem não quiser não baixe, e foi. Passou esse prazo, eu vou apagar tudo e jogar tudo fora, tá? Então, tô gravando por causa disso, que muita gente comentou que realmente, assim, todos os encontros é complicado e tal, gente com filho, então é isso. Mas, enfim, voltando. Aí eu resolvi até colocar as fotos, sabe, do livro aqui, das partes que me provocaram, porque eu acho que fica mais fácil do que o fichamento aqui nesse caso, para o tipo de discussão que a gente está fazendo. Mas, enfim. E aí eu queria começar meio que invertendo, assim. Somos poucos aqui hoje, então acho que vai ficar legal para conversar. Quem leu o capítulo, né, que hoje fala revisão de textos e diálogo com o autor, é o autor, né? Faltou um O aqui. Gente, eu acho tanto erro nas coisas que eu escrevo, pelo amor de Deus. Eu fui olhar minha dissertação outro dia, é um martírio, não é? Fui olhar a dissertação, é letra trocada, é regência errada, não sei. Eu não aguentava mais olhar para aquela porcaria daquele texto, eu quero ver quando for a tese, com 300 páginas, eu quero ver quem vai revisar aquilo ali para mim. Eu só quero ver. Mas, enfim, que a tese eu vou ter que revisar. A dissertação eu não revisei, não deu tempo. Fui eu mesmo que li. Mas a tese alguém vai ter que ler para mim, gente, pelo amor de Deus. Mas, enfim, voltando. E aí, ela fala assim, revisão de texto e diálogo com o autor, mas aí é muito surpreendente a maneira como ela vai organizando, né, o pensamento para chegar a esse diálogo, né? Então, na verdade, a gente começa o capítulo meio que esperando uma outra coisa, achando que ela vai por uma linha, e aí ela dá uma surpreendida na gente na maneira, né, de organizar, de compor esse raciocínio. Então, o que eu queria perguntar para vocês é, assim, que eu acho que é para isso que a gente está aqui. Diante dessa provocação, eu tô com esse negócio de provocação, que a gente vai para a faculdade, tudo é provocação. Aí, vou fazer uma provocação aqui para o professor, aí tô pegando a palavra, oh meu Deus do céu. Mas enfim, a Fê sentiu, verdade, senti isso também. Então, eu queria perguntar da experiência de vocês, assim, como é que está sendo diante do que vocês leram aqui no capítulo e do que ela fala, dos tipos de revisão, dos tipos de interação que existem, da expectativa do trabalho do revisor em determinados cenários, né, em determinadas cenas de atuação, de como era, como ela disse que é hoje. Como é que é para vocês, sabe? Vocês estão trabalhando, como é que vocês estão sentindo? Porque a gente já comentou muito disso da minha visão, e a gente debateu a respeito de a preparação hoje está assumindo muito, né, da parte da edição, e a revisão, que inclusive ela fala aqui, né, que a revisão é esse momento em que você não vai mais dialogar, né, basicamente é isso, mas é assim que acontece para vocês? Como é que está sendo no mercado? O que vocês estão sentindo? Quando a gente trabalha com autor independente, é mais simples, né, simples em que sentido? De que você vai coordenar esse processo e você vai, como se fosse, dominar o processo, do começo ao fim. O autor independente vai chegar para você e você vai cuidar dele, né? Você vai fazer a troca, você que vai estabelecer quantas vezes vocês vão trocar, quantas vezes ele pode voltar o texto para você, se vai ter reescrita, se vai ter retextualização, se vai ser só revisão, aí vocês decidem no processo. E aí você tem um domínio maior disso. Agora, no editorial, não, né? Porque, como a Annalisa mesma fala, tem em muitos momentos, opta-se pelo revisor não participar, né, dessa troca, né? Fica restrita ao editor com o autor. Então, o revisor fala, olha, nossa, isso aconteceu demais comigo já. Né? Na verdade, a minha experiência como preparadora e revisora é muito mais de estar fora do processo de diálogo, né, com o autor.
Como editora, a minha experiência é a de não querer. Olha só que polêmico, hein? É de não querer que o autor fique em contato com o revisor. Porque senão eu perco o fio da meada, eu não sei o que está acontecendo, eles decidem uns negócios lá, às vezes eu não concordo, sabe? Às vezes vai ser uma questão estilística que vai pegar demais, ou o revisor está pensando caraminhola, a não ser que eu, assim, confie muito no revisor a ponto de entendê-lo, assim, como um subeditor, como um segundo editor para mim, do tipo, vai lá, faz, confio em você, né? Mas na posição de editora, eu prefiro controlar o processo. Na posição de revisora, eu quase sempre estou fora, né? Então, eu queria saber de vocês, como é que é para vocês essa realidade do mercado? Não precisa contar uma história longa, não, só trocar, está sendo assim também, vocês têm didáticos, quem tem experiência com didáticos, né, tem mais essa possibilidade de trocar diretamente com o autor, né, a produção de texto acadêmico também, no sentido de EAD, né, quando você vai fazer material para ensino à distância de ensino superior, né, pós-graduação, graduação, é muito comum que a gente já vá falando com o autor ali no Google Docs e tal, é menos essa coisa do envia um texto, aí vai e volta e não sei o que lá. Inclusive, existem sistemas hoje em dia, agora eu vou esquecer onde é que era, mas já aconteceu aconteceu não, já lidei com 2 ou 3 sistemas de clientes em que você mesmo atribui, né, essa etapa para o autor de volta, né? Então, você está trabalhando, aí você terminou sua preparação, sua revisão, normalmente no ensino à distância, você não vai ter essa nomenclatura, né, de preparação. Então, você está lá, terminou sua revisão do texto daquele advogado que está fazendo uma disciplina da pós, está compondo uma disciplina da pós, aí você ficou com várias dúvidas, tá? Um trecho não entendeu, um outro você quer melhorar a redação e tal. E aí você já fala, você deixa lá para ele. Você terminou, você fala, ó, fulano, tá, blá, blá, isso aqui também, resolve isso aqui, resolve isso aqui. Aí você reatribui para ele, então o texto volta uma etapa, né? Sobe um nível, aí ele resolve lá, aí ele reatribui para você, e aí, se você aprovar, você passa para frente para o editor. Desse ponto de vista, para textos de educação, que são muito dinâmicos, né? Toda hora é 10, 15, 20 aulas novas, 30 novos roteiros de vídeo, toda hora tem alguma coisa para fazer, e são questões mais técnicas, né? A gente fica com uma dúvida. Então, você não tem aquela coisa assim, vou preservar aqui a voz desse professor no texto. Não tem muito isso, né? Eu falo bastante isso no curso de revisão editorial. Não tem muito isso de, vou preservar a voz do autor aqui, noções de autoria no texto didático, né? Tanto que tem muito texto didático que nem é assinado, né? O professor é contratado e aí ele resolve, ele escreve tudo que ele tem que escrever e às vezes ele entra como corpo, né? Não se sabe qual texto ele escreveu, né? E muitas vezes nem assina, né? Não tem nem no crédito, é simplesmente o texto da editora tal e tal. Então, assim, no texto didático de educação, de ensino superior, tal, a gente vai ter essa possibilidade de uma troca, né, um pouco mais direta com o autor, na minha experiência. Eu já passei por algumas grandes produtoras de conteúdo didático, sistemas de ensino, editoras de didáticos, e a experiência é bem parecida em todos eles, né, em todos esses clientes. Já no editorial, não. Então, estou dando esse cenário assim, quero saber de vocês, né? A Miriam já falou aqui, ó, tem um cliente radical que não quer que mexa no texto dele. Então, a editora me orienta a dialogar com o autor via comentários do Word, detalhando, justificando toda e qualquer alteração que eu faça. Toda, Miriam! Tipo assim, você pôs uma vírgula, você abre aí o microfone, você pôs uma vírgula, você tem que justificar a vírgula? Tudo. Qualquer coisa que eu fizer, eu tenho que justificar por que eu fiz. Tudinho, não passa nada. É muito legal, você não tem noção. Eu não aguentava. Aqui ele é muito legal, o autor. Eu gosto muito. Nossa, não pareceu. Você fala para ele que ficamos escandalizados. Eu tenho paciência de Jó, né? Gente do céu, que caos mesmo. A Natália falou que caos. Deixa eu ver se vocês falaram mais alguma coisa aqui para cima. Foi só boa noite, né? Boa noite. Boa noite para todo mundo. Então tá, quem mais? Vocês têm essa experiência? Em editoras, vocês têm esse contato com o autor? Como é que é o dia a dia? Tem alguém aí trabalhando em editora que tem alguma coisa para contar?
Jesse, vai, Jesse. Boa noite. Eu estou trabalhando em algumas que têm mais contato com o autor, porque são menores, né? Então, na verdade, eu faço preparação, que é a edição, porque o que eu vejo nessas editoras é que não tem mais editor. O editor, ele só serve para passar os livros para os profissionais. Mas você tem já que só serve para passar. Não, mas é porque é o que eu sinto, assim, sabe? Eu fiz um nacional que eu tive contato direto com o autor pelo WhatsApp. Geralmente é pelo Docs, né? Então a gente conversa só por texto. Por WhatsApp, era só por áudio. E foi o livro inteiro, porque não teve edição antes. Ele escreveu, eu praticamente editei o livro inteiro, porque teve que mudar muita coisa. E depois de mim, o autor aceitou as minhas emendas. E o livro foi para diagramação. E foi isso. Não teve parte do editor em lugar nenhum. Caraca. Ficou só entre a gente. E a maioria tem umas que é no Docs. E aí é só por texto e direto com o autor também. Não tem um editor de mediador. Gente, mais gente está tendo essa experiência, assim, de realmente a atuação do preparador ser meio que, né, ou completamente a etapa de edição, não assim tão drástico, né, tão radical como falou a Jéssica, porque foi bem radical, nesse sentido que isso não é comum, né, você, assim, receber um texto e o texto não está estabelecido, que a gente fala, né, ele não é um texto definitivo, e aí você tem que definir esse texto com o autor, no caso, e a preparação foi para onde, né? Porque não dá para editar e preparar ao mesmo tempo. Já tentei, gente, já tentei. Não dá para editar e preparar ao mesmo tempo, né? Então, mais alguém está tendo essa experiência também? Oi. Então, eu tenho, mas é no trabalho de edição independente, né? Que aí a gente faz tudo, né? Aí é babá, terapeuta, além de editar, preparar, fazer a revisão de provas. A minha única experiência, assim, mais complicada, realmente foi, como o Miriam disse, eu peguei um autor que ele não deixava fazer mudança nenhuma. Então, aí era difícil ali o diálogo, né? E eu já decidi, como eu sou independente, eu já decidi que eu não faço mais livros com ele. Mas geralmente flui bastante assim, esse papo com a autora, com a autora. Mas eu não tenho experiência em editoras ainda. Ainda, moça, ainda. Deixa eu ler só a Natália aqui, Miriam. Na minha experiência de AD, nunca tive contato com o autor. Numa editora, com o autor nem tanto, mas com os tradutores bastante. Eu já tenho quase ninguém, assim, me põe em contato com o tradutor. Quase ninguém, assim. Eu aponto, na verdade, assim, nem existe isso de você voltar o texto para o tradutor, né? Tipo, volta esse texto aqui para o tradutor. Porque presume-se que a sua função como preparador é dar um jeito no que o tradutor não conseguiu dar. Se for para voltar o texto para ele, então não precisa de você. Mais ou menos assim, sabe essa ideia? Não tão radical, mas mais ou menos assim. Então, na minha vida, na minha carreira, poucas vezes, assim, eu fui discutir alguma coisa com o tradutor, trocar ideia. Nossa, quase nada, mas sempre deixo, né, questões. Assim, olha, editor, aqui teve um salto, aqui, aprova para mim, teve um salto, então eu já traduzi para você, vê se você aprova, se o tradutor aprova a tradução que eu estou sugerindo. Olha, aqui acho que teve uma confusão, o original diz isso, aqui o tradutor entendeu de tal maneira, fiquei um pouco confusa, não sei muito bem o que significa esse termo direto, né? Às vezes você está mexendo com um texto que não é técnico, mas assim, tem nomenclaturas, né, vocabulários muito próprios de uma área, sem o livro ser especificamente técnico, né, e aí você não sabe direito, né, que é, você não consegue descobrir, aí você tem que pedir, olha, preciso que o tradutor dê uma olhada, isso, terminologia, dê uma olhada, gente, né, das 5 Covids, o cérebro já era, já. Outro dia não sei se era com vocês, não sei se era outra coisa, eu tava zero vocabulário, tudo eu falava, como é que é mesmo, como é que é a palavra, e assim ia. Mas enfim, então, muito pouco esse meu contato com tradutores,
E também eu não tenho essa cara, não, de falar, volta isso aqui para o tradutor. Não tenho. Eu resolvo e vai, né? Com tradutores, bastante. O editor já passa os contatos, é bem legal, uma troca bastante rica. Com os autores, o contato fica mais com o editor mesmo. Caramba! Eu só tive uma experiência em contato com o tradutor, mas ele me deu carta branca e não quis muito diálogo. Eu seria assim também. Eu sou dessas, assim, amor, você tem que resolver alguma coisa? Resolve. Não pega no meu pé. Deixa pronto. Em todas as etapas, sabe? Poxa, que pena, a terminologia, ok. Alguém tinha levantado a mão, foi, Miriam? Você levantou aí? Fui eu. Não, é só para complementar. Aí esse autor que não quer que mexe nunca no texto dele, o dia que ele lançou o livro, ele lançou no lugar onde eu faço trabalho voluntário. E eu fui, né? Falar com ele, eu fui pedir o autógrafo, ele olhou bem para mim e falou assim, meu livro te deu muito trabalho e deu um lugar. Eu falei assim, vamos dizer que razoavelmente, e também, né, porque só para pensar. É dose, audácia. A Patrícia levantou a mão aí também, né, Paty? Patrícia. Isso, eu. Oh. Boa noite. A minha experiência com lidar com a autora é totalmente fora da curva de tudo que a gente já discutiu, de processo. Eu trabalho numa editora de material didático. É uma editora com uma rede de ensino própria, com um colégio dela próprio, que revende material para outras escolas também. Certo. Então, os autores são os próprios professores da rede, que elaboraram o material, e eu tenho acesso livre, direto a eles, pelo WhatsApp. Também não tenho a figura do editor, tudo comigo. Não. Não, então você é editora, então, amor? É tudo comigo. Você está recebendo como editora, como coordenadora editorial, pelo amor de Deus? Como coordenadora. Eu tenho uma equipe com alguns revisores. Tá. Mas a maioria das decisões são minhas. Então você é editora, querida, você é revisora. Entenda uma coisa, sua experiência não tem nada de anormal, é que você é editora. O máximo é assim, que tem coisas que não tem como, eu não vou definir se a equação de física está certa ou está errada. Então, nisso eu recorro a quem é da área. Mas se for, então, literatura, redação, português, inglês, não tem nem que pedir nada a ninguém. É direto comigo. Responsa, hein? É direto comigo. Então, e é uma demanda muito grande de livros. Então, a figura do autor é mesmo se eu tenho alguma dúvida, se eu identifico algum problema, alguma incoerência de conceito, alguma coisa desse tipo. Tá, entendi. Mas, por favor, você não fala mais que você é revisor, você não é revisor, você é coordenadora editorial. Você pode até revisar também, mas você coordena o processo. É que a minha equipe é pequenininha, apesar da demanda, a equipe é pequeniníssima. Não, a minha equipe tem eu. Sou eu e mais 3, e a editora atende da educação infantil até o ensino médio militar. Que legal, que legal. É bastante. Parabéns pelo seu trabalho. Ó, a Natália está falando, descobrindo minha função em uma roda de conversa. É bom, né? Esses dias eu fui trocar uma ideia com um amigo, porque eu estava confusa, assim. Eu nunca trabalhei interna, ou mesmo fazendo freela de editora, assim, em funções gerenciais para editoras gigantes. É sempre como preparadora, revisora, tradutora, enfim, né? Então, não fico lidando que, você vai falar com o gerente, com o coordenador, com, sei lá, com o publisher, pouco me importa, o editor que me mandou o trabalho é o meu chefe, nesse caso, eu resolvo com ele e acabou, né? Mas aí tô tendo que digerir algumas coisas, tomar algumas decisões, entender algumas outras coisas. Eu falei assim, amigo, como assim que a editora tem o publisher, aí o gerente, o editor executivo, aí o gerente, aí o coordenador, aí tudo editorial, aí o supervisor, aí os editores de editoria, aí os editores de texto. Falei, como é que sobra tanta coisa para a galera fazer, né? E aí ele estava até me explicando que existem funções que são só para controlar calendário, por exemplo,
né, para fazer tudo sair no prazo, né? Então, a gente acha que não tem função para todo mundo, mas tem função para todo mundo, sobretudo editoras grandes. A dele publica, em média, 250 livros por ano, né? Então, pensa, né? Qual que é o tamanho de uma equipe para dar conta, né, de uma demanda dessa? Então, realmente faz sentido, né? Nas editoras menores, e quando eu digo menores, eu estou falando aí, editora, na minha cabeça, tá? Editoras que publicam até 20, 25 títulos tranquilamente, assim, não precisa dessa estrutura toda, né? Eu acho que vale um gerente, né, editorial, e aí você pode ter os editores, um gerente que coordena editores e editorias, né? E no máximo você vai ter um coordenador aí, né, para cuidar de burocracias, e cada editor ter seu assistente. Acho que já resolve, né? Enfim, ó, aproveita para pedir aumento de salário, Patrícia. Enfim, mais alguém tem alguma experiência, assim, nessa coisa de quem chegou aí depois? A gente está falando sobre o tema de hoje, que é esse diálogo, essa troca, como é que ela acontece. Inclusive, aqui alguém falou que não... Ah, não, foi a Natália mesmo. Que nos didáticos não tem essa experiência. Eu tive essa experiência de troca em alguns clientes, em outros não. Outros era o editor mesmo, que mediava, que resolvia. E muitas vezes, o que eu acho péssimo, muitas vezes acontece o quê? Você está com um texto, aí tem um problema lá que você quer que o autor resolva, aí você deixa o comentário, aí volta para o editor. Aí o editor conversa com o autor, eles resolvem sozinhos e o texto não volta para a preparação, vai embora, segue. Aí o editor espera que o revisor resolva na prova, né? Que é o que a gente estava comentando aqui, que a Ana Elisa fala, que na prova não é mais momento de dialogar, e de fato não é. Né? Inclusive, quando ela fala isso de gerar até custos, né, problemas de refação, né, problemas de retrabalho e custos financeiros, isso é muito verdade, tá? Quanto pior vem uma prova, assim, mais cara ela fica para a gente arrumar, mais tempo demora, mais chance de você não conseguir entregar o arquivo para a gráfica no prazo, mais chance de dar ruim, entende? Quanto mais aperta o prazo, menos tempo para olhar a plotter. Todo mundo sabe o que é plotter? Senão eu paro para explicar. Avisa aí se vocês sabem o que é plotter no chat, enquanto a Jéssica vai falando. Só comentando dos didáticos, né? Eu, nas empresas que eu trabalho, não tenho contato com o autor, só direto com o editor e só por comentário do PDF. Eu sou revisora de P1 e P2, só que não tem preparador no Word. Eu faço a preparação no PDF, na P1, e quando eu pego o P2, que o primeiro deixou passar alguma coisa, também faz na P2. É horrível. Cada arquivo tem, em média, 300 a 400 emendas. De quantas páginas? É horrível. 50 unidades. As unidades têm no máximo 50 unidades. 50 Só páginas. para vocês saberem, gente, uma boa média, assim, de emendas, se você tiver que, por exemplo, a gente faz controle de qualidade na editora, e muitas editoras fazem, então você pensa uma média de 2 emendas por página, você pensa assim, se o arquivo tem 50 páginas, ele deve ter no máximo 100 emendas, até 150, né, 3 vezes o valor da quantidade de páginas. Passando disso, você já começa a ter um arquivo que foi mal trabalhado, tanto do ponto de vista gráfico, quanto do ponto de vista textual, tá? Então, realmente, 300 emendas para 50 páginas é mais que o dobro do que seria o limite para você trabalhar. Então, é legal até quando você chega num lugar para trabalhar, para coordenar uma equipe, você ter uma métrica mesmo, né? Você controlar os processos de forma a chegar na prova com a menor quantidade de emendas possível. Eu já peguei livro em reimpressão. O que é uma reimpressão? O livro já foi, tá pronto, tá vendendo, e aí acabou no estoque, e a editora, vamos reimprimir, vamos fazer mais uma tiragem de 2.000 exemplares. E aí, a cada reimpressão, a gente dá uma lida de novo no texto. Então, nessa lida, eu achei 2.700 emendas num texto de 300 páginas. Entende? Então, assim, é desesperador, porque o processo fica, assim, penoso, né? E vai e volta, e bate emenda, e é um sofrimento danado. Então, acaba que vira uma reimpressão, que, na verdade, é uma preparação da reimpressão, né? Como vocês estão dizendo, né? Que faz preparação na prova, né?
A Alessandra falou que não sabe o que é plotter, né? Aí a Patrícia falou, a minha preparação também é no PDF. O Arthur falou, isso, uma nova edição. Não é nova edição, porque não mudei o texto, né? Mas se mudasse alguma coisa, né? Gente, eu nunca vi preparação no PDF, mas nesse universo editorial, com base no que já vivi, tudo é possível. Então, quando a gente fala preparação no PDF, não é um termo, assim, é completamente equivocado quando a gente pensa em editorial, né? O que a gente está falando aqui é de uma prática ruim, né? Inclusive, Patrícia, como coordenadora, que agora você sabe que você é coordenadora, você tem que cair matando, entendeu? E montar um projetinho, entendeu? Assim, de uma página, e explicar para a empresa, olha, eu preciso adicionar um processo, né? A minha maior briga na empresa até hoje é a gente não fazer preparação no Word. Sempre com a desculpa que não tem tempo para isso. Aí fica pior, vai gastar o mesmo tempo depois. Exato, é minha maior briga. E o argumento é que, além do texto, eu tenho que olhar as padronizações, né? Configuração da página, tamanho de títulos. Mas isso é da prova, né? Eu já faço tudo junto em uma vez só. E vocês fazem tudo interno, no contrato externo. Aí piora mesmo, que aí eles vão querer abusar, né? Que aí não tem nem como você falar que vai diminuir o custo fazendo a revisão, a preparação no Word, não tem nem como você argumentar. É verdade. Mas, Camila, é isso, assim, não é que são equívocos mesmo, como a Patrícia está falando, não está legal do jeito que está acontecendo para ela. No caso da Jessi, também não está legal, não era assim que deveria estar acontecendo, justamente porque é penoso para todo mundo, e se não é um processo interno em que as pessoas estão sendo, assim, sacrificadas dentro da empresa, ou seja, trabalhando o triplo, o quádruplo, pelo mesmo salário, se não é um processo assim, se é de fora, se é externo, a gente consegue argumentar que se existe uma preparação, a gente gasta menos com a revisão de prova, gasta menos tempo, gasta menos dinheiro, né, gasta menos na reimpressão por causa dos riscos. Não sei se vocês sabem, quando a gente vai reimprimir, a gente gasta a cada chapa, né, que a gente tem que alterar de texto. Então, por exemplo, quando eu vou fazer uma reimpressão, eu simplesmente posso gastar menos e só virar para a gráfica e falar, roda tudo de novo. Não vai ter que fazer uma nova chapa, entendeu? Agora, se eu altero o texto, tem que fazer uma nova chapa, é um novo livro. Quanto mais chapas, mais caro fica. Se o texto inteiro tem que mudar, né? Então, no caso da reimpressão, um gasto, assim, absurdíssimo, uma coisa louca. Então, preparação no PDF que nome que eu daria para isso? É uma inconsistência, é uma incoerência, é algo muito ruim. Então, a gente tem que brigar para que seja no Word. E quando você recebe um texto, digamos que você está aí começando sua carreira, aí você está prospectando, aí alguém te responde, né? Jess, gostei de você, gostei do seu currículo, eu tenho uma revisão aqui para você, aí te passo o escopo, tantas laudas, sei que lá, papapá, pro dia tal, em PDF. Então, você pode ser as duas coisas, fala que é revisão e é em Word, você pode questionar, e fala que é preparação em PDF, ou mesmo fala que é revisão em PDF, você pergunta, mas já teve preparação? Né? O texto já foi preparado, você está me falando que é uma revisão no PDF, o texto foi preparado, aí a pessoa, não, na verdade não foi preparado ainda, aí você fala, então tá, então a gente vai fazer pela tabela da preparação, né? E aí se ele fala que é uma revisão no Word, você fala, não, então não é uma revisão, é a primeira leitura do texto, você quer uma preparação, então também a gente vai pela tabela da preparação, e assim vai, né? O que é mais correto, mas realmente a gente é igual a Fernanda está falando aí, é cilada, né? A Cristina também. Precisa desbloquear seu iPhone antes. Gente, é incrível que eu não sei o que eu faço mais com a Siri e com a Alexa. Toda vez que eu tô. Nunca! Eu fico o dia inteiro aqui e não acontece nada. E quando eu tô gravando, falando curso, dando aula, acontece isso aqui. Mas voltando. Então, fiquem bem espertos, tá? Para não ser passados para trás. Muitas vezes a pessoa nem tá querendo te passar para trás. Muitas vezes ela não domina os processos, tá? A gente tem que lembrar que frequentemente, o cargo de editor, sobretudo se ele é um editor executivo, um gerente editorial, um coordenador editorial, sabe? Nem sempre ele é um profissional do texto, né? Ele é um profissional de gestão.
né? Então, a gente passa o dia, ele passa o dia fazendo o quê? Contrata e manda e-mail para lá, manda para cá, conversa com a gente, negocia, vê reimpressão, fala com a gráfica, decide papel, vai para lá, vai para cá, manda coisa para o prestador, né? Por isso que, se você é um bom preparador e um bom revisor, sobretudo em editoras grandes, mas seu lugar está, assim, mais do que garantido, porque os editores precisam de pessoas que realmente sejam guardiãs do texto, que cuidem do texto, para que ele possa confiar que no quesito texto as coisas estão resolvidas. Agora ele vai resolver as outras coisas, entende? Que tem a ver com o suporte do livro como objeto. Então, tem um espaço muito grande para quem realmente domina, tem independência, tem autonomia, né, tem desapego para trabalhar com o texto, tá? No meu caso, a empresa presta serviço para outras empresas e não são elas que estipulam, algumas fazem os processos direito. Entendi. Ok. Então tá, vamos passar aqui para o texto? A gente já fez essa aberturinha, né, conversando sobre essas diferenças, né, que estão acontecendo na vida real, na nossa prática, como preparadores, revisores, editores, né, e aí vamos ver o que a Anelisa fala aqui para a gente. Ela começa falando, está estabelecido, achei engraçado, então está estabelecido que a preparação e a revisão de texto são etapas distintas, né, operações distintas, e aí ela vai cair no problema, né, que é difícil distinção entre as duas, essas atuações, né, sempre foi motivo de discussão. Aí eu fui dando uns realces aqui. A linha que separa preparar de revisar é imprecisa e atualmente teve sua inexatidão aumentada pelas tecnologias digitais. E aí eu ainda adicionaria o que a gente está falando, né? A linha que separa a edição, a preparação e a revisão é extremamente imprecisa, né? Eu contei para vocês de uma pessoa que eu conheço que comentou, acho que foi para vocês que eu contei, que essa pessoa, a função dela é validar, tá? Ela é editora e a função dela é validar o que vem dos profissionais, dos prestadores externos. Então, ela manda um texto para preparação, quando volta, qual seria a forma correta? Ela lê o texto inteiro, ela conhecer o texto, né? E ela validar o que foi feito no texto. Não dá tempo. O que ela tem que fazer? Vai bater no olho nas emendas, aceita tudo de uma vez, passa para frente, resolve na prova, né, etc. Eu mesma, eu não consigo, nem que eu tenha que ficar sem dormir, eu não consigo agir assim. Se eu estou como editora, eu vou entrar em algum momento. Eu não consigo ler o livro antes de todo mundo, por exemplo. Sobretudo se é um livro traduzido, não tem muito motivo para fazer isso, né? Então, o que a gente faz? A gente manda para preparação. E aí, vai preparação, se tiver revisão em Word, faz também, já comentei com vocês que existem editoras que fazem essa parte intermediária. Vai para a prova. Quem faz a prova? Eu. Entendeu? Porque aí eu vejo tudo o que aconteceu, né, e resolvo. Se é um livro nacional, aí eu não tenho para onde correr, né? Eu vou ler primeiro, porque eu vou editar. Um livro traduzido, ele não tem muita margem para edição no sentido textual, não existe essa margem. O que existe é uma margem para eu mexer no desenho do texto, entende? Na organização da página. Eu posso fazer isso. Então, por exemplo, meio como se fosse um design instrucional, sabe? Então, eu saio assim, isso aqui eu quero uma retícula por trás, aqui eu quero esses títulos com cor diferente para dar um movimento na página. Então, por exemplo, a gente trabalhou nesse livro aqui, deixa eu ver se eu acho uma página bem, não sei nem se vocês vão conseguir enxergar. Mas não sei se vai dar. Tá vendo? Então, você tem aqui um quadrinho, a retícula, aí eu montei olho. Peraí. Montei olho no livro todo, tá vendo? Então, eu fui separando as frases de impacto, assim, de página, 2 em 2 páginas, 5 em 5 páginas, à medida que foi. E eu ia dando esse realce. Aí eu montei esse tipo de destaque aqui, entendeu? Que é quando tinha um trecho muito importante no meio do texto, né? Então, não podia ser simplesmente um bloco de texto solto, eu precisava de dinamismo na leitura. Então, muito quando a gente fala em edição de texto, a gente está pensando no texto em si, na materialidade dele, no sentido, que texto vai para a página, mas a gente também está pensando no desenho da informação, porque a Ana fala ali, inclusive, né?
que essa intervenção nossa, né, na materialidade do texto, tem a ver com os processos de leitura em mudança, né, a forma como a leitura vai mudando, né, inclusive quando eu estava no stand da editora esses dias, e aí, num evento, e aí, o que o pessoal mais elogiava, não, as capas de vocês são lindas, aí o outro elogio era, o livro é fácil de ler. Tá vendo, assim, como é uma coisa muito doida do ser humano, né? Então, o livro é fácil de ler. Por quê? Porque eu desenhei o livro, desenhei o texto, né? Eu fui guiando. Para onde seu olho tem que ir? Presta atenção aqui. Agora você dá uma relaxada e lê um bloco, e depois você tem um momento de atenção de novo, e depois eu te trago uma figura, e assim vai, né? Então, a Jess falou, peraí, Eli, esse tipo de edição é mais para livro de não ficção. Então, desse ponto de vista de fazer olho, nem sempre, né? Você consegue tirar frases profundas de impacto na não ficção, na ficção também. Outra coisa que a gente consegue fazer, que inclusive a gente fez um projeto agora, acho que eu não vou ter nada aqui de exemplo. Até eu achar. Se eu virar a câmera aqui, vocês verem a zona que tá de livro assim, ó, um em cima do outro. Não, aqui não. Mais ou menos essa ideia aqui. Não é isso aqui, mas é essa ideia. Quando termina o capítulo, a gente pega uma frase importante, sabe? Vai, separa ela aqui numa página colorida, sabe? Então, assim, tem muitas possibilidades, assim, de dar destaque a elementos do texto que vão tornar a leitura mais fluida, mais agradável, mais divertida, né? Então, a edição tem muito a ver com isso. E por que a gente fala? Aí, como eu estou dizendo, no nacional, essa etapa é meio que obrigatória, entende? Se uma editora recebe um nacional e o editor não edita, né? Fica muito claro que isso não aconteceu. Fica muito claro, né? Na tradução dá para enganar, mas no nacional não. E é aí que a gente tem que ter essa proatividade como revisores, como pessoas que vão cobrir essa lacuna, né, do editor. Então, como pessoas que vão indicar, ó, o olho aqui eu sugiro um box, né? Eu sugiro que tenha algum trecho explicando tal coisa. Aqui precisa de nota de rodapé. Sugiro, sei lá o quê, uma imagem aqui, uma retícula, você vai dando sugestões. Então, acaba vindo para a gente na preparação, porque quem lê o texto? A gente, né? Então, a gente lê. Mas, enfim, eu consigo enxergar a aplicação tanto para ficção quanto para não ficção, Jesse. Inclusive, assim, muitas vezes o livro vai para uma preparação sem uma ideia de projeto, sabe? De miolo, né? Todo mundo sabe que o miolo é o nome desse... É isso aqui, né, o miolo, ó. Não falei que é plotter, né? Me cobra aí para eu falar o que é plotter até o final. Isso aqui é o miolo, tá? Você tem a capa, aí você tem a guarda, aí você tem as folhas de rosto, aí blá, blá, blá ainda, né? Aí você tem o miolo, né? Lá atrás, colofão, né? Quem não souber, faz meu curso de revisão editorial. Eu tô tão animada, porque eu coloquei várias coisas novas. Gente, eu amo esses cursos, vocês não têm noção. Eu me assustei outro dia, parênteses, porque eu fui calcular, né, de quanto tempo eu ia precisar, né? Olha, a Sandra já está no curso. De quanto tempo que eu ia precisar para dar o curso, porque na outra versão eu programei, quanto é que foi, Miriam? Eu programei acho que 6 aulas e dei 25, uma coisa assim. Sem noção, gente, porque foi a primeira vez que eu dei o curso. Aí agora eu já sei de quanto tempo eu preciso para falar de cada coisa. Aí eu programei 16 aulas, né? Temos medo de que não dê também? Temos, né? Mas eu vou me esforçar. Coloquei vários... Você sempre dá umas 4, 5 aulas a mais, né? Não, e eu morro de vergonha, né? Porque parece assim, o cerne da desorganização, né? Mas não é isso, é porque realmente o digital é muito louco, né? Assim, é muito diferente a experiência da aula no digital. Eu não sei que bruxaria é essa, do digital para o físico, para o presencial, para mim é muito diferente. Então, eu ponho um tema lá, eu daria conta de falar aquilo numa aula de 1h30, 2, no digital não dá, sabe? Assim, não sei que raio que é isso, não sei. Mas, enfim, tá lá no curso. Deixa eu falar logo o que é plotter. Plotter é a prova física que vem do livro, a gente chama de boneco também, que vem da gráfica. Então, por exemplo, a revisão
não termina, o processo de revisão não termina na revisão de prova, termina na plotter, tá? Então, você tem um texto que chega, idealmente passa pela edição, vai para a preparação, pode ir para uma etapa intermediária de revisão em Word ou não, vai para a revisão de prova, que é a página composta, é o PDF ao qual a gente está acostumado. Aí quem vai validar isso lá dentro e vai bater emenda é o editor. Às vezes a coisa é tão louca, tão cheia, que o editor contrata o revisor de novo para bater as emendas. O que é bater emenda? É eu ver na prova limpa e a prova suja, né? Eu pedi para alterar esse A por um A craseado. Aí você vai lá, se certifica de que foi alterado. Se não foi, você vai pedir de novo para o diagramador alterar. Beleza. Aí temos um arquivo finalizado. Aí a gente fecha o arquivo para gráfica. Aí a gente manda esse arquivo para a gráfica. Aí já vai imprimir, pronto, deu a louca, imprimiu, acabou, o que der, deu? Não, né? Então, esse arquivo, a gente escolhe se vai fazer uma plotter digital ou uma plotter física. Obviamente, é muito mais seguro você pedir uma plotter física, porque você faz prova de cor. Sobretudo se não é Pantone. Vou dar curso de produção editorial no fim do ano, hein? Já tô dando gostinho aí. Tô doida para dar esse curso também. Aí, se é Pantone, a cor é o que era. Se é CMYK, a gente não tem muita certeza de como a cor vai ficar. Então, assim, crucial, para ser bem ChatGPT, que a prova de capa, né, e de miolo venha, sobretudo se o miolo for colorido, tiver ilustrações e tal, que essa prova venha para você, tá? Ela vem no papel que vai ser a capa, e aí você vai ver se a cor está de acordo, e você vai aprovar cor e vai aprovar texto, entendeu? Então, isso é plotter. Então, vem assim uns caderninhos, né? Obviamente que depende do tamanho do livro, né? Se o livro é grande, aqueles livros de arquitetura e tal, a plotter vai ser do tamanho. Então, é a prova real, né? No tamanho real do livro. Então, vem essa plotter, você bate, você dá ok, você assina, você diz que tudo tá certo, ou você pede alteração. E aí, depois você pode, por exemplo, não, na capa tinha uma letra errada. Aí você pede a alteração. Aí eles vão fazer essa alteração, e aí a próxima plotter pode ser digital, porque você já conferiu, né? Então, tem algumas coisas específicas, né? De plotter, que não são as mesmas coisas que você olha na prova, que não são as mesmas coisas que você olha na preparação, na revisão, tá? Então, isso é revisão de plotter. Vamos lá, peraí. Meninas, façam, é sensacional. Peraí, agora é só adicionar 30% das vai ser 32. Gente, olha, te juro que tem mais conteúdo que qualquer pós-graduação. Qualquer uma. Eu adoro, acho ótimo. Inclusive, eu tive que montar a estante aqui atrás, porque eu mudei de casa, vai fazer 1 ano, né? Aí a minha estante não estava cabendo mais, não. A minha estante não coube aqui, eu tinha acabado de comprar. Aí eu fiquei com a cristaleira da cozinha como estante de livro por quase 1 ano. E aí eu falei, não dá mais, porque estava tudo entulhado assim lá dentro, e eu não consigo acessar, não consigo, eu preciso ver o livro, saber o que eu tenho, inclusive eu compro repetido, aí eu até separei aqui para dar para vocês, no final a gente sorteia. Isso aqui acabei de comprar repetido, Questões de Estilística no Ensino da Língua, do Bakhtin, e o Ivan Turgenev, Diário de um Homem Supérfluo, genial, piquititico, você lê no fim de semana. Separei aqui para dar para vocês, Por isso que tá uma zona, vou mostrar, tá a zona lá, os livros aqui, Uma zona. Enfim, voltando, o que eu tô falando, gente? Curso. Não, aqui, 30% das aulas e tal. Esse desenho do texto com box, retículas, é uma característica dos livros didáticos, sobretudo livro didático. Aliás, por isso que são previstos os projetos gráficos para cada coleção, exatamente. É muito, muito diferente, né? A maneira como a gente lida com o miolo do projeto, com o miolo do livro didático e o miolo da ficção, da ficção do trade. Porque no didático, vocês já, me corrijam aí se vocês estiverem trabalhando com didático, se estiver diferente, mas já existe um espelho, já existe uma previsão. Esse livro vai ter 102 páginas, aí de quem tentar colocar 103 ou 101, entendeu? Então, se der estouro, se der buraco, tem que se virar. Tem que enfiar uns negócios lá para ter texto suficiente para o livro sair exatamente na quantidade de páginas prevista. Aqui não, para a gente não. Só tem que ser múltiplo de 4. 308 páginas, 300 páginas, né? 312 páginas. Então,
basta ser múltiplo de 4, você faz o que você bem entender. Você previu, por exemplo, direto, eu prevejo que o livro vai ter 212 páginas, aí eu mando para fazer orçamento na gráfica, para já deixar tudo organizadinho, reservar as marcas. Quando dá a hora de imprimir, foi de 212 para 216, tudo bem, entendeu? Tá tudo bem, não tem problema nenhum, tá? Ele já ouviu algumas pessoas usando o termo boneca, isso. Ah, então, é boneco, boneca, eu também já ouvi dos dois jeitos. Quando eu trabalhava no Rio, era boneco. O boneco. Eu não sei onde que eu já ouvi boneca, mas plotter é isso aí, plotter. Vai na plotter que não dá erro. A boneca e o boneco são termos muito jornalísticos, né? A gente não usa assim no editorial, não é muito difundido assim, é muito mais comum falar plotter mesmo, tá? Queria muito fazer o curso, mas com a faculdade não consigo perder tanta aula. Fazer graduação é dose, né, Jéssica? Esse negócio tem que ser guerreiro. Eba, quero. Minha imagem sumiu? Tô aqui ainda ou sumiu? Tô, beleza. Não, você tá aí, sim. Não, beleza. Sempre ouvi boneco trabalhando como jornalista. Pois é, como jornalista é mais boneco mesmo. Beleza. Aí, gente, ela vem para o Roger Chartier, que já falei para vocês, é uma leitura bem obrigatória. Eu me devo muitas leituras de Chartier, né? E é muito fundamental para a gente, né? O que é um autor, a mão do autor e a mente do editor. Então, são livros que a gente precisa ler, porque é o seguinte: o mercado, e agora eu vou falar de coração para todos nós aqui, assim, no sentido de qual que é o nosso futuro, sabe? Ainda mais quando a gente lê um livro assim, que a gente vê os processos, né, tão confusos, a inteligência artificial chegando, como é que você se destaca, né? Como é que você garante que você é uma pessoa essencial para a equipe, né? Uma pessoa que não pode ser descartada, entendendo do todo, sabe? Eu lembro que, assim, desde que eu comecei a gostar, que eu comecei a entender a possibilidade de trabalhar com livro, eu comecei a estudar design editorial. Mas eu não estudo que nem Yuri, não, porque o Yuri é fanático, né? O Yuri é assim, não, esse tipo do tamanho 3,5, isso eu não sei. Mas eu sei o todo da coisa, né? Analisar um projeto de miolo, analisar uma capa, pedir alteração, saber como a coisa tem que ser, entender o que é uma boa capa, o que não é e tal. Então, sempre gostei muito, sabe? E aí eu sempre pensava assim, uma hora eu vou precisar disso aqui. Uma hora eu vou estar lidando... Eu comecei trabalhando com revista, né? Então, assim, é puro design. Quando a gente trabalha com design editorial de revista, é uma loucura. Livro é muito mais simples, assim, né? Então, eu lembro que eu fui estudando, e aí fui usando esse conhecimento em momentos que eu nem imaginava. Isso acontece até hoje, tá? Então, não é algo assim, eu sou igual hoje, né? Uma pessoa me mandou não sei se a pessoa estiver aqui, desculpa, eu estou dando exemplo aí, não sei. Mas uma pessoa me mandou uma mensagem e ela falou assim: então, Eliana, eu queria tirar uma dúvida. Eu sou revisora, mas eu não faço formatação. E aí eu queria saber se eu estou perdendo dinheiro, se eu estou perdendo tempo, se eu deveria fazer formatação. Eu falei assim, minha filha, assim, você não consegue ir muito longe, entende? Sem saber ajustar uma referência. Mas eu só quero trabalhar com ficção na minha vida. Tudo bem, mas uma hora vai surgir uma oportunidade muito legal que vai precisar que você saiba e você vai negar, porque, pelo amor de Deus, é só ler a BNT. É só pegar, não precisa nem ler, você deixa aberto e na hora que tiver a dúvida, você vai lá e consulta, sabe? Então, assim, são conhecimentos, né? Questão de paratextos editoriais, sabe? Você se oferecer para escrever a quarta capa, se não tiver orelha, fazer a pesquisa do autor para escrever orelha, sabe? Fazer sugestões de layout mesmo, sugestões de miolo. Hoje mesmo estava discutindo um briefing lá, aí deu uma sugestão de capa, sabe? Então, assim, você tem que ir ciscando, assim, você tem que ir mexendo em todas as áreas da produção editorial, porque isso te diferencia. Quando chega em você o trabalho, você sabe olhar para ele como um todo, o que veio antes, o que vai acontecer depois. E aí você sabe se colocar nesse processo e ter voz,
né? Pô, a Eliana fez um apontamento mó legal aqui, a gente poderia fazer tal coisa diferente nesse capítulo, você entende? Então, é a mesma coisa do apontar os olhos, né? Apontar qualquer outra coisa, né? Que possa deixar um texto mais leve, mais divertido, mais século XXI, assim, né? Eli, você poderia falar mais sobre design instrucional? Recebi propagandas de curso de design instrucional, mas não sei muito bem o que é. Basicamente, para você ter uma visualizar, assim, de uma forma bem grotesca, o que faz um design instrucional você ter um texto blocado, tá? Você olha para uma página que é assim, bloco, 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 bloco de texto. O que é mais fácil? Ler uma página em bloco de texto ou ler uma página assim, com pesos, dividida em subtópicos, né? Então, você tem um título maior, e aí um pequeno texto, aí tem uma lista de bullets, né? Tem uma lista de marcadores, aí, de repente, tem uma frase de destaque, aí, de repente, tem um box, que é um quadrado, que chama uma explicação, aí, de repente, tem uma frase importante na margem da página, que te chama a atenção, sabe? Isso é design instrucional, né? Pensando nos didáticos, né? Então, a gente, não é só isso, né? Mas a gente olha para o texto e deixa ele, aplica uma metodologia para deixá-lo mais palatável, né? Para deixá-lo mais didático, né? Então, a gente carrega isso aqui também para, sobretudo aí no caso, né, para não ficção, né? Na ficção, muitas vezes é o texto corrido, você não tem muito o que fazer, né? A não ser pegar um olho, ou fazer uma ilustraçãozinha no meio do caminho, essas coisas assim. Mas, e como eu disse, né, pegar uma frase legal, terminar o capítulo com ela, ou um jeito diferente de começar o capítulo, né? Isso é muito coisa do próprio designer editorial, ele vai dizer para a gente. Mas na não ficção, as possibilidades são, assim, inúmeras, e todas elas, como eu mostrei aqui para vocês, dão essa sensação de livro que é mais fácil de ler, sabe? É só você se pôr no lugar, né? Você pega um livro que é blocão de texto, quando você chega no fim do parágrafo, você já morreu. Né? Ainda mais a gente, os TDAH, tudo aí da vida, todo mundo é doido, cansado, distraído, ansioso, então é muito difícil, né? Infelizmente, é nossa realidade. Então, a gente, se você enxerga um parágrafo longo, mas logo depois dele tem um respiro, né? A página respira com uma frase de destaque e tal, parece que a força para chegar até o fim daquele parágrafo muda, você ganha uma dopamina para chegar lá. Então, vale muito a pena, né? Diga, Jéssica. Só complementando, né? Tem diferença no instrucional para o design educacional ou é a mesma coisa? É a mesma coisa. Mesma coisa. Inclusive, às vezes, o pessoal acha que tem diferença, muda o nome, mas é só nomenclatura mesmo. Assim, a função é a mesma coisa. É a aplicação de, vamos chamar de metodologias textuais, né? Para fazer o texto fluir melhor. Eu gosto muito, assim, disso, e eu sempre aplico na minha edição, sempre mexo, mesmo que o texto seja traduzido. Sempre mexo e falo, dá um respiro aqui, essa página aqui faz uma brincadeira, né, de tal jeito, né? Aqui transforma isso em lista, dá uma mudadinha para ajudar, tá? Beleza, continuando. Aqui que eu falei, né? A materialidade do texto, a inscrição de um texto na página tem implicações consideráveis, se não determinantes, para a produção de sentido sobre esse texto, isto é, a leitura. Desconsiderar que a forma do livro, do site ou do jornal influencia as práticas de processamento de leitura é perder de vista o cenário em que a leitura ocorre, tão importante quanto o próprio texto. Né? Quantas coisas, né, daria para discutir em cima disso aqui, já com base em tudo que a gente já falou, né? E eu acho que é isso, sabe? É ser um profissional antenado e entender o suporte do texto, e além dessa ideia de que a sua obrigação é saber Bechara e Celso Cunha, sabe? Maria Helena, e saber se tem que vírgula ou não, vai muito além, né? Vai muito além, e de livro para livro. Acho que o surpreendente é isso, né? Cada livro vai te exigir, inclusive a Ana Elisa fala isso aqui, acho que lá para o final, isso de um revisor ter feito uma alteração equivocada porque não conhecia a teoria, né? Gente, como é importante a gente ser meio que assim, como é que chama quando a pessoa faz muitas coisas? Multitarefa, né? Eu já ouvi gente defendendo que não existe esse negócio de multitarefa, um amigo meu que está fazendo pós em neurociência fala que não existe multitarefa, não sei o que, não sei o que lá. Mas assim, quando eu digo multitarefa, eu também não consigo, entendeu? Fazer 30 coisas ao mesmo tempo, assim.
Porque você para de fazer uma e começa a fazer outra, né? É meio óbvio. Mas eu acredito muito nisso, assim, nessa multiplicidade de interesses. Olha, Lê, é ser flex. Essa multiplicidade de interesses. E se você não tem, você tem que cultivar, sabe? Vai ler uma literatura estrangeira, vai ler uma literatura contemporânea brasileira, dá uma forçada, entendeu? Todo mundo que eu vou, como não vou falar aqui que eu não vou registrar em gravação, mas tem um livro que foi dificílimo para mim de ler, ganhador dos maiores prêmios do universo, e eu não consigo ler o negócio do livro, mas eu forcei a barra, eu falei, eu vou ler esse negócio até o fim, e li o negócio e comprei o outro agora, do mesmo autor, e tô lá, polivalente, boa, Lu, boa, polivalente, gostei. Então, assim, você tem que se forçar, você tem que entender do processo editorial como um todo, sabe? Você tem que ir lá fazer, e no cinema assistir um filme que não seja Marvel, entendeu? Você tem que ir num teatro, né? Meu amigo fala, mas tá no teatro de novo? Então, tem que ir no teatro, peça boa, peça ruim, sabe? Tem que ver de tudo. Tem que, a Bruna tá aí, ó, deve estar aí a Bru. Tá, todo fim de semana ela tá numa exposição diferente, né? Olha, eu tô assim com a história do Cerco de Lisboa, tive a mesma dificuldade também, tá bem ali ele, ó. Ó a Bru aí, gente, a Bru é a nossa curadora de artes, viu? Exposições de artes, etc. Quiser saber, é a maior conhecedora de Sesc deste país. Então, é só ir atrás dela, ó, me chamem para exposição, eu amo. Então, assim, é muito necessário, sabe? Que a gente se envolva. É difícil, não é fácil, mas o que a gente tem que fazer? Eu não sei se eu vou falar agora uma anátema, assim, uma aberração e tal, porque fica essa coisa de meio que romantizar, né? Que tudo é trabalho, mas não é isso que eu vou falar, entende? O que eu vou falar é assim, é aquela coisa de, no seu lazer, né, você procurar fazer coisas que não, assim, é óbvio que você tem que ter um momento de perna para cima e do, sei lá, do nada, mas procurar fazer coisas, né, que te interessem como pessoa, né, no sentido de te acrescentar alguma coisa, né, de te transformar, de te melhorar como ser humano, enfim, essas coisas, né. Então, acho que tem que aproveitar. Eu gosto muito de assistir série que tem um roteiro muito incrível, porque eu aprendo com o roteiro, sabe? Então, tem que ter texto. Eu falo para o Thiago, meu marido, série, filme, teatro, é texto. Não tem ator que salva texto ruim, entendeu? Não tem Hollywood que salva texto ruim. Não tem ninguém, não tem... Nossa, fugiu o nome dele. Ah, não, gente, o meu carinha... Peraí. Não vou lembrar. Meus diretores de cinema favoritos, eu tô assim, gente, eu tô assim. Tem que dar Google no diretor de cinema que eu gosto, mas é a vida. Mas, enfim, é isso. Então, vai atrás. Quais diretores de cinema existem, sabe? Para além dos caras que fazem o Homem de Ferro 3, assim. Então, Tarantino, mas não, tem Tarantino, mas o Tarantino não é o topo. Na verdade, o Tarantino não ocupa nem a quinta posição para mim. Não, é o do filme dos Anjos. Fez agora um filme... Ai, peraí, só um minuto. Que agora a gente não vai sossegar, né? Peraí. Peraí. Scorsese. Tá difícil, hein? Tá complicado. Scorsese, La Fontrie. Quem mais dessa lista aqui? Hitchcock nem se fala, né? Woody Allen. Mas, enfim, vamos parar. Então, é isso, sabe? É correr atrás e é compor, né? E essa bagagem para você conseguir lidar. Eu acho muito importante, porque a gente também não é obrigado a saber, sabe, quantas, sei lá o que, de moléculas do DNA, não vamos saber esse tipo de coisa, não é disso que eu estou falando, sabe? Mas é você ter uma noção geral de humanidades, de sociologia, de filosofia, de literatura, né? Para conseguir organizar um repertório que te ajude, né? Até a ter um posicionamento crítico mais robusto para a sua atividade, né? Cris, diga. Não, só para compartilhar, que eu sou do jornal, né, gente? Sou jornalista. Eu tenho altos problemas de não ser das letras e como isso me impacta no meu trabalho com o texto. Então, eu tento correr atrás e tudo. Aí eu acabei de começar uma disciplina sobre literatura contemporânea que eu estou amando! E assim, Onde? 300 coisas para eu ler, não sei como eu vou. Aqui em João Pessoa, na UFPB. Mas, assim, muita coisa para ler, mas, assim, eu estou achando muito bom, porque, assim,
a gente tem umas lacunas, né? E tem que ir suprindo de alguma forma. Aí a forma que eu estou achando é o mestrado, para ver se me dá esse boost aí no processo de edição de texto. Quando alguém te disser que estudo não dá dinheiro na revisão, não acredita, entendeu? Porque isso que a Cris está fazendo torna a revisão dela diferenciada, né? Tanto no sentido de intervenção no texto, quanto no sentido de conhecimento, de bagagem, para poder falar, isso aqui, essa informação não está ok, isso aqui não ficou legal, isso aqui, sei lá, enfim. E aí isso vai te levando para um patamar de ser um tipo de profissional que tem habilidades suficientes, isso, repertório, tem habilidades suficientes para lidar com um tipo de texto que outras pessoas não têm. E por isso te pagam mais caro, vocês estão entendendo? Então, não é que você vai mandar um texto, assim, um e-mail de prospecção e falar assim, oi, eu tenho doutorado, me contrata por 15 a lauda, que eu mereço. Não é isso, entendeu? É você iniciar, é a pessoa saber da sua formação, você iniciar no seu trabalho, você comprovar, né, o seu repertório, a sua bagagem, e ao longo da relação com esse editor, com esse gerente editorial, seja lá quem for, ele vai te procurar, né, para resolver questões que só você, ele conhece só você que tem aptidão para lidar. E aí você fala, eu estava pensando, ou tem os dois lados, né? Às vezes ele vem já te oferecendo uma lauda acima da média, entendeu? E assim, não é balela, gente, isso acontece comigo o tempo inteiro. Teve gente assim, a pessoa me indica, aí eu falo, não, quanto é que você está cobrando lá? Aí a pessoa me fala, eu cobro 5 a lauda. Aí eu falo, tá bom. Aí eu vou e cobro 10, cobro 12. E a pessoa paga. Entendeu? Então, assim, é você saber se colocar e saber seu valor. Então, tem isso de você pedir, né, o valor. E tem ao contrário, né, que é o editor realmente reconhecer e já te pagar, já te oferecer, tá? Não, Miriam, não é o Brad Silberling. Silberling que fala? Faz um letterbox. Box de? O que é isso? É box mesmo, né? Esse D foi sem querer? Também reparo nos seus de filmes. O currículo de jornalismo é muito pobre, me desculpe as colegas de profissão. Ai, meu Deus, legal, tá vindo das paletas, tô amando. Pesquisou errado. Diga, Camila. Eli, boa noite, pessoal. Não, uma coisa que eu fiquei pensando aqui quando a gente presta trabalho, presta serviço para pessoas físicas, eu acho que é mais fácil de você tentar colocar, impor o teu preço, negociar, enfim. Agora, quando é para editoras, eu falo pela minha experiência, pelo menos, né? Em geral, assim, eles já vêm informando no e-mail. É tanto por lauda, né? Então, um pouco assim, é pegar ou largar. Você não tem muita margem, não digo que seja impossível, mas não, em geral não há uma margem de negociação de valores quando se trata de prestar serviço para uma editora. E mesmo as grandes, né? Falo por experiência própria. Geralmente o valor é aquele. Se você não quiser, tem quem queira. E umas pagam melhor, outras pior, né? Claro que varia, não estou dizendo que todas paguem muito mal. Mas, enfim, era só esse comentário. Mas você tem quanto tempo de mercado? Eu estou desde 2011, 2010, na verdade. E você tem relações longas com os clientes que você atende, ou é um pouco mais assim, trabalha um tempinho com uma e depois trabalha um tempinho com outra? Como é que funciona? É bem variável, porque nesse período eu já fui CLT, já fui MEI, né? Quer dizer, estou MEI no momento também. Comecei com revisão, aí de 2016 para cá que eu fui para o editorial, propriamente dito, né? 16. Tá. Isso. Então, enfim, meu percurso ele é bem variado, assim. Para algumas editoras já prestei serviço mais de uma vez, né? Mas não quer dizer que também seja muitas e muitas vezes, né? Tem essa variação também. Eu acho que o segredo está aí. A resposta do que você está falando, da diferença entre a minha narrativa e a sua é essa. É a relação em si, entendeu? O que determina
foi o que eu acabei de falar. O que determina se você vai ganhar mais ou menos, se vão te propor ou se vai ter margem para negociação, não é se você tem um currículo incrível, doutorado, pós-doc, fala mandarim e tal, né? É a relação. É a coisa ser constante, firme. Nessa constância, você consegue apresentar diferenciais, é uma construção de longo prazo, e aí, em determinado momento, você se torna um profissional indispensável, entendeu? Você é isso, você tem que ser a opção número 1. Então, enquanto você estiver nesse circuito de, vem um trabalho, depois não vem outro, aí eu passo um tempo, aí eu mudo, eu atendo outro cliente, aí vai para lá, vai para cá, acho difícil conseguir chegar nesse patamar, mas também isso está ligado à construção da relação, não somente por muito tempo na editora em si, eu trabalho na Record há 10 anos, não é isso, é com a pessoa, né? Porque aí ela te leva junto e ela sabe do seu valor e é com ela que você negocia, porque na verdade você trabalha para a pessoa, você não trabalha para a editora, né? Então, quando eu digo isso, é mais nesse sentido. Eu posso te dizer que, assim, e muitas vezes a gente trabalha para os mesmos clientes, né? O que eu estou falando, assim, muitas vezes. Alguém vem para mim e fala, eu ganho R$7 nessa editora, eu vou lá e cobro 8 e me pagam, eu vou lá e cobro 10 e me pagam. Então, qual que é o diferencial? Onde está o buraco, entendeu? Na minha percepção, tem a ver com isso. Tem a ver com o que a gente chama lá no rodapé de netweaving, quer dizer, não é a gente que chama. Existe um conceito chamado netweaving e a gente usa lá no rodapé, né? E que eu vou passar para vocês também naquela aula de prospecção. Inclusive, quem não viu, todo mundo já viu? Vai ter uma aula de prospecção, currículo, qualificação, retenção de cliente da Escambau por R$35, tá? Tudo que eu sei de prospecção, currículo, portfólio, entrevistas, etc., por R$35 para ajudar o rodapé a comprar equipamento que a gente está precisando, tá? Então, vai ser, olha, inscrita, vai ser nos dias 28 de setembro e 5 de outubro, das 8h30 da manhã ao 12h30. Então, quem não está inscrito, vai lá, tá na link da bio do Vagas, tá? E na comunidade também tem, tá? Tá lá no grupo de aviso. Mas, enfim, então, é isso do netweaving, de você criar realmente uma relação. E aí, na relação, você consegue demonstrar valor, sabe? E aí, eu não acredito que meio que faz um trabalho aqui, outro ali, e já fica difícil. E o que acontece também é a relação, não somente com quem tem trabalho para te oferecer, mas, sobretudo, com quem não tem nada para te oferecer. Eu acho que o diferencial tá assim, o coração da coisa tá aí, em você não ficar se conectando e querendo construir relação só com quem tem, com quem é um editor, com quem é o dono da Companhia das Letras, etc, etc. Não, constrói relação com quem tá igual a você, se você estiver num momento de início de carreira, ou intermediário que seja, ou que tá abaixo de você nesse sentido, sabe? Porque essa relação que vai ser a sua construção de cartela mais efetiva daqui 5 ou 10 anos. Entendeu? É essa pessoa que vai te dar trabalho, que confia em você. É essa pessoa que vai entender a sua trajetória, tá? Camila. E você falou, só uma coisa, você falou da Companhia das Letras, aliás, era justamente a mesma. Mas já me chamaram algumas vezes, né? Teve vezes de eu não poder pegar porque eu estava com outros trabalhos. Mas não era a mesma pessoa, mas assim, eles indicam entre si, né? Então não é o mesmo profissional, o mesmo editor que me contratou. Foram livros bem diferentes entre si, inclusive. Aí é duro criar a relação, né? Exatamente. É complicado. Mas obrigada, é isso. Muita coisa para a gente conversar num outro momento, né? Não vou tomar muito espaço aqui sobre isso. Ela seguir. Obrigada. Camila. Camila tinha levantado a mão, não tinha? Não, era eu já baixei. Camila, oh meu Deus, nem olhei aqui para sua imagem na tela. Tá, volta. Tá, o que mais que vocês falaram aqui? Eu já parei de trabalhar como editora por causa do valor baixo da lauda, e um ano depois ela me procurou com valor maior, e agora eu faço serviço sempre para ela. Então, é isso, né? É saber a qualidade do que você oferece, né? E, assim, bota um batom vermelho, defende o negócio e vai, né? Sobretudo se você passou da fase de precisar criar portfólio, né? Trabalhar por R$1 para criar portfólio. Então, é super possível, né? Também animada, ó, todo mundo inscrito, hein? Pensei que o mestrado não faria diferença, e graças a isso consegui trabalhos ótimos. Gente, o mestrado foi o que me abriu a porta, assim, para o editorial.
E aí, à medida que a vida acadêmica vai se desenvolvendo, naturalmente, a vida profissional também vai, né? Porque você faz contatos também dentro da academia, né? Por isso que é bom você meio que se manter ali um pouquinho no tronco, né? A gente está trabalhando com editorial, vai fazer um mestrado em editoração, em literatura, linguística, sei lá, alguma coisa por ali, né? Fazer mestrado em química, aí fica complicado. Mas se mantendo ali no tronco, né? A gente consegue fazer muitos bons contatos, né? E sempre pensando nisso, assim, bons contatos com quem está em momento mais inicial que você e também com quem está adiante, né? Beleza, vamos lá. Aqui, aí ela faz um caminho aqui, né? Nessa página que ela faz. Não, aqui ela fala dos é porque ela tem uma hora que ela faz nomes diferentes, né, para a profissão. Profissionais de edição como figuras centrais na produção das obras, corresponsáveis pelas condições de leitura que elas favorecerão, que é justamente o que eu estou falando, né? O que passou para a gente na preparação em muitos momentos, né? Beleza, aí eu gostei disso aqui, né? Para Chartier, a importância do revisor não está apenas na relevância do seu trabalho em cada obra, mas na sua intervenção como ator social. O papel dos editores de textos revisores na sistematização gráfica e ortográfica das línguas vernaculares, incluindo a pontuação, foi muito mais determinante do que as proposições de reforma ortográfica. E aí, se alguém lembrar aí, eu já devo ter falado isso em, sei lá, 1 ou 2 cursos, disso que eu enxergo como fundamental na nossa importância como profissionais do texto. É exatamente isso aqui. A gente participa desse papel de construção do que é a língua, de como se faz, de como se fala, de como se escreve, né? Por isso que é tão importante, né? A gente ter muita responsabilidade, muita percepção, muita profundidade a respeito do que é esse trabalho, porque muitas vezes a gente leva assim, mais um texto, mais um livro, acabou, foi embora. É muito mais do que isso, né? E não tem a ver com o fato de ter alguma grande glória por conta de um livro, mas ter, ao longo da sua carreira, contribuído de alguma forma positivamente, né? Para esse mercado, né? Então, acho que é meio que um legado de uma vida, assim, né? Aí aqui ela fala como eles estavam discutindo, né? Papel conservador do profissional do texto, a questão prescritivista, eu não sei se é aqui, eu acho que é mais para frente. Aqui, ó, que ela fala dos hábitos do tipógrafo, aí fala que tem o corretor, aí depois ela fala a função de editor, aí depois chega na função de revisor, aí dá uma passada para essa coisa do ar de fiscalização, e fala que hoje o negócio tem um tom um pouco mais colaborativo, né? Eu acho até, assim, eu não sei vocês, às vezes, eu fico com medo de, às vezes, entrar numa bolha e achar que a minha realidade está sendo a realidade do mundo. Por isso que eu gosto muito das aulas, que a gente troca. Eu tenho sentido uma abertura maior, sabe? Eu acho que, sobretudo, por essa ruptura do editor com esse trabalho com o texto, né? Ele está muito mais ligado aos processos da gestão do que ao trabalho. Aí, gente, isso vai variar por tamanhos de editoras, né? Por quantidade de profissionais, vai variar em muitos quesitos. Mas, de uma maneira geral, o que eu estou sentindo que é consequência disso que eu acabei de falar para vocês, né? Dessa passagem da função do editor, né? A função do trabalho com texto para a gente na preparação, faz a gente ter muito mais liberdade, né, para decidir mais como o texto vai ser. Obviamente que existem manuais, existem orientações, mas a gente tem mais liberdade, inclusive se a gente souber justificar o que a gente está fazendo, que é aqueles 300 exemplos que nós falamos lá atrás, um exemplo básico, através, à distância, etc, etc, né? Então, se eu explico, o editor já acata, né, e aquilo já muda, a visão dele já muda em relação a isso, né? Então, eu acho que essa ruptura do editor com o texto acaba gerando menos essa função dele de guardião, né? E aí, meio que promove um pouco mais essa visão um pouco mais colaborativa. Não sei se vocês vão concordar comigo. Eu tenho sentido um pouco isso nos lugares onde eu trabalho, né? Que a coisa está um pouco mais aberta, está mais colaborativa. Se eu virar e falar, olha, faz assim, aqui a gente pode abrir mão
desse mito aqui, a pessoa meio que aceita e vamos embora e tá tudo bem, né? Não sei se eu contei para vocês que outro dia eu entreguei uma preparação, e acho que eu falei no encontro passado, que eu coloquei, fiz uma virgulação bem a la Piacentini, assim, e eu virgulo menos que a Piacentini ainda, e aí eu falei, é para manter a virgulação como eu pus. É para fazer assim, respeitar em tal forma, vírgulas em tais casos, só mexe na vírgula se realmente perceber que eu fiz uma besteira em relação a X, Y, Z, né? E pronto, né? E a pessoa adorou e ficou tudo bem, tá tudo certo, e já mandou mais 300 outros livros. Então, entendo isso como mais colaborativo, né? Antigamente existia uma coisa um pouquinho mais fechada, do tipo, não aceitamos e vamos embora, né? Mas, enfim, vamos lá. Aí ele vai passando a coisa do corretor, entender o conceito daquilo que o autor mandava imprimir, né? Que já começou aí um pouco mais para a questão do conteúdo, né? Já menos para a questão ortográfica, gramatical e tal. Aí passa para a questão do conteúdo. Aí aqui já falando do revisor, né? A atuação de um mesmo profissional parece ocorrer nas duas pontas do processo pré e pós-composição. Edição e revisão eram feitas mais frequentemente. Aí eu só pus para a gente lembrar por clérigos e tal. Ao que tudo indica, acho engraçado assim, que é a tentativa, né? Jamais a importância do revisor ou do preparador foi negada. Ao que tudo indica. Eu acho o máximo, gente. Aqui ainda está falando dessa questão de ainda existe, né, uma demanda por padronização, por correção baseada em padrões, depende muito de adequação a determinado público-alvo em mídia, tal. Aí aqui que a gente estava falando, né, bem no comecinho da aula, se as práticas de leitura mudaram e aumentaram, também as práticas editoriais passam por reconfigurações, né? Então é muito importante essa nossa reciclagem constante para entender o que é o objeto livro. Inclusive, foi o Chartier que fez? Parece que no Falho FMG teve uma fala dele sobre o objeto livro, não foi? Eu acho que, ou vai ser agora. Acho que vai ser, gente, quem tiver em Minas, se eu não me engano, é o tema da palestra dele. Eu vou estar no evento do Yuri, no Rio, do Expedição, para... Oh, meu Deus, o que é? É porque eu vou lá para fazer contato porque a gente vai abrir uma editora na faculdade, mas eu esqueci o foco do evento, mas é alguma coisa a ver com editoras, mas enfim. Eu acho que é esse, laboratório de edição, se eu não me engano é isso, laboratório de edição, a gente vai abrir um laboratório de edição. E aí, o que eu estava falando? Oratório. Tá, o objeto livro, né? Então, eu acho que vai ter nesses dias, ou é 25, 26 ou 27 de setembro no Fale da UFMG, ou se não é o Fale, enfim, vai ter uma fala do Chartier sobre isso, mas aí vocês vejam lá. Ele tá aqui, não sei se ele voltou, se ele tá circulando o ano inteiro no Brasil, porque às vezes a pessoa vem como professor visitante, né? E aí fica pulando nas universidades, então não sei se ele tá de professor visitante. Beleza, aí destaquei mais esse aqui. Preparadores e revisores mantêm-se atuantes, muito embora nem sempre tão distinguíveis. Então, ainda existem as duas funções, né? Como a gente bem sabe, mas nem sempre a gente vai conseguir diferenciar demais. Editores reescrevem e até retextualizam originais que serão diagramados. Esse editor aqui estamos para achar, né? Estamos para encontrar. Revisores, corretores, verificam aspectos do texto e de suas articulações com layout e imagem, por exemplo, para ficar só no suporte impresso. Então, assim, complicado, né? Quando a gente pensa na prática mesmo, né? Aqui a gente vê um mundo muito ideal, né? Diga, Jéssica. Rapidinho, né? Só porque a gente deu risada. Eu fiz um curso da LabPub e era de editor, né, de livro. E ele ensinou a gente a ser preparador, só que com o nome de editor, só para compartilhar. Era uma preparação, sim, o curso de editor foi para ser preparador. Mas estava escrito assim, editor de texto? Sim, editor de texto. Eles separaram o editor de passar as obras como publisher. E aí, mas a função do editor é a preparação, foi dada como preparação. Normal, eu já vi bastante gente ser contratada como editor de texto para fazer função de preparação, assistente editorial para fazer função de preparação, aí o publisher é o cara que demanda, mas às vezes o publisher também só é o cara que decide as obras que vão ser publicadas e aprova capas, aprova projeto de marketing, campanha, sabe? Então, assim, a função, até do publisher, a função meio que
fica ali, você não sabe direito, sabe, assim, eu, por exemplo, hoje, a minha função, de acordo com algumas vertentes, seria de publisher, só que eu não faço a curadoria das obras, eu ajudo, mas não faço sozinha, então quem faz a curadoria é o publisher, então você fica assim, o publisher tá para lá, mas ele não faz mais nada, isso aqui eu faço todo o resto aqui, então fica mais ou menos nessa, mas nada não, gente, faz coisas, né, aprova projetos e tal, mas enfim, vamos lá, professores, aí achei engraçado ela trazer essa parte aqui, porque ela fala quem são esses preparadores, revisores, qualificações e tal, né? E ela vai falar, né? Professor que é revisor e revisores que são professores, e aí justamente aí ela vai cair naqueles tipos de intervenção, né? Que acho que está onde? Ah, tá lá para frente, nos tipos de revisão. Então, ela vai cair justamente nos tipos de intervenção, dadas essas questões, assim, meio didático-metodológicas da atuação de um professor e de um revisor, né? Então, quanto de professor há no revisor e vice-versa e tal. Aí, achei engraçado. Interessante também que a gente esquece, né? Justamente que as profissões voltadas para a comunicação só surgiram como as conhecemos no século XX, né? Então, a gente não tinha, né, toda essa gama de potenciais profissionais para trabalhar com o texto como hoje temos. Ok. Aí, aqui, eu achei também interessante isso aqui que ela colocou. Dado esse cenário de formação, foi o que a gente acabou de comentar, é comum que os editores e produtores prefiram contratar profissionais de comunicação para as etapas de edição anteriores à diagramação. Veja que aqui ela está falando também da preparação, né? E está falando também de uma revisão intermediária, se houver, né? O professor de língua, especialmente materna, costuma ser lembrado quando o problema é a revisão de texto. Fase adiantada da produção pós-diagramação, quando a tarefa editorial é a verificação e a caça de erros. Joia. Aqui também achei legal, né? Os profissionais que ocupam essas atividades precisam saber bem o que estão fazendo, então o cenário vai mudando, né? Então, esse trabalho com o texto não é tão simples, né? Que qualquer pessoa que não tem uma formação profunda em todos os aspectos do texto, né, vai conseguir realizar. Então, ela chama atenção para isso. Aí, aqui cai nos tipos de revisão, que tem a ver com os tipos de intervenção, né, que é a mesma coisa, né? Aí, ela vai falar sobre questões de normalização, correção ortográfica, sintática, estrutural, pergunta a quem cabe o conteúdo, questões de layout, até que ponto se mexe no texto, os limites entre retextualização, reescrita, edição e revisão. Então, retextualização é refazer o texto, né, reescrita, reescrever o mesmo texto, né, edição e revisão, né, como é que vai acontecer esse diálogo entre autor e revisor. Aí ela cai aqui, vou pular daqui para cá. Aí vem nos três tipos, né, que inclusive a Annelisa sempre está citando quando ela está dando palestra e tal, né, tipo de revisão. Resolutiva, indicativa e classificatória. Então, resolutiva resolve os problemas. Indicativa apenas marca os problemas. E o revisor, no classificatório, o revisor utiliza a metalinguagem para indicar os problemas. E aí ela vai falar do Ruiz, da Ruiz, né? Que traz a revisão interativa. Então, quando o revisor dialoga com o autor, que é o tópico aqui do capítulo, né? Fica complicado, né? A gente entender como é que a gente trabalha, né? É meio essa coisa interativa, resolutiva, talvez, né? Assim, mas de vez em quando é classificatória. É igual você querer classificar, não sei, qualquer outra coisa, assim, sei lá, não sei. Você nunca consegue encaixar numa caixinha só, né? Sempre vai estar acontecendo um pouco de cada, dependendo do momento do texto e tal, né? Beleza. Aqui, ó, é esse trecho que eu queria falar. É importante salientar, no entanto, que as práticas editoriais costumam regular a atuação dos profissionais em relação aos tipos de intervenção preferíveis em dada etapa de produção. Editores de texto e preparadores têm condições de atuar interativamente, já que é nessa fase que ocorre a busca pelo texto definitivo ou ao menos decidido, normalmente em negociação com o autor e com outros mediadores, enquanto revisores atuam de maneira resolutiva, evitando comentários, dúvidas e metalinguagens. E aí vem aquilo que a gente comentou que ela diz, nessa etapa, questionamentos e sugestões muito longas podem comprometer os custos e os prazos, assim como causar retrabalho. Então, muito
tá corretíssimo, mas, né, na vida real a gente sabe que é tudo que a gente comentou. E também aqui essa coisa da regulação, né, foi o que eu acabei de comentar também. Eu vou acreditando muito, sabe, não sei se eu estou sendo repetitiva em relação a isso, né, mas eu tenho acreditado muito nessa questão de você... Tem a ver com a construção da sua reputação, sabe? Que tem 350 coisas atreladas a isso, mas construção da sua reputação, construção que tem uma construção de repertório, que tem uma construção formal de educação, que tem uma construção de relação, que tem a ver com pontualidade, compromisso, apontamentos sérios, apontamentos inteligentes, contribuições pertinentes para o texto, tudo isso leva a gente a uma regulação, tá vendo? Menor, sabe? E repito, né? Não vai acontecer isso no primeiro contato, né? É por isso que eu acho tão importante o relatório de revisão, né? É um momento muito delicado de uma primeira entrega que você faz para um editor, e para ele conhecer seu trabalho, ele falar, ok, entendi, posso confiar na Patrícia que ela está fazendo a coisa embasada aqui, né? E aí eu acredito que ao longo da relação com a editora é possível que essa regulação diminua um pouco a intensidade, tenha a intensidade um pouco diminuída, justamente por todos os pontos que a gente conversou. Beleza. Aqui, ó, o que a gente estava falando... alguém perguntou um negócio aqui, ó. Metalinguagem na classificatória é ficar explicando, né, o que você está fazendo, assim, isso aqui, por exemplo, em vez de você simplesmente corrigir, você explica a correção, né, peraí que eu estou olhando para lá e aqui, peraí, para cima, a Fernanda, não, a Lê falou, pensei que o mestrado não faria diferença e graças a isso consegui trabalhos ótimos, viu? Acabei de começar mestrado em estudos linguísticos, estou amando, mas está faltando tempo para trabalhar. Não, nem me fala. O meu está faltando tempo para estudar, porque no caso eu fico trabalhando e o doutorado fica lá esperando. Estou louquinha numa disciplina só, pois tem 3, aí já falei da metalinguagem, seriam os... Não, aí então... Sim, na verdade aqui tudo, né? Se você vai fazer tanto a indicativa quanto a classificatória acaba caindo para comentário, né? A resolutiva seria, tipo, a FISE está pronto. Agora, quando você... Peraí, ih, subiu. Não, ou eu que desci. Eu que desci. Já esqueci o que eu estava falando. Enfim. Não, do comentário. O comentário vai acabar aparecendo aí, na verdade, ele pode aparecer em qualquer momento, né? Mas na indicativa e na classificatória é muito mais provável. Entendi que é sobre nomear isso, falar, né, qual é o problema que você está fazendo, qual é o tipo de intervenção, classificar gramaticalmente, isso. Como você consegue fazer as disciplinas do doc com tanto trabalho, né? Depois a gente fala das disciplinas do doutorado. Eu faço, tipo assim, marca a aula e vai. Marca, faz e dá um jeito. Alguém chamou? Tinha alguém chamando? Parece que levantou aí alguma mão. Eu vou ficando desesperada que vai dando uma hora, ó, a gente tem 2 minutos. Fui eu, mas foi engano. Foi engano? Tá bom, sem problema. Aqui eu achei interessante. A produção editorial com base na gestão. Aqui é o que a gente falou, né? Produção editorial com base na gestão de projetos, considerando escopo, prazo, pessoas e custos, inclusive enfatizando que a revisão é uma etapa envolvida entre os riscos do projeto editorial e muito ligado ao controle de qualidade. Também em outros campos profissionais isso leva o nome de revisão, comumente negligenciada. Aí, de destaque aqui, não raro, editores delegam preparação e revisão a profissionais inexperientes, por custo menor da produção, optam por fazer apenas a revisão, às vezes no momento errado do processo, nossa, já passei tanto por isso, ou mesmo eliminam essa etapa do fluxo, alegando ser ela desnecessária, já que autores escrevem bem ou algo assim. Projetos mal preparados e revisados podem representar riscos altos, inclusive financeiros, né? Aí aqui ela fala das questões de projetos de governo, né, que se tiver erro de português já cai fora. Aqui ela fala, diz que eu não conhecia isso aqui, da revisão preventiva, a educativa até que, assim, você imagina, né, mas essa revisão, chamar de preventiva, né, tentar revisar antes da publicação, né, e aí da educativa eu achei bizarro, né, você erra e depois vai dar aula.
Olha, gente, vocês erraram aqui, deixa eu ensinar como é que é, achei interessante, né? Aí cai na negociação, aqui que a gente comentou, né, de o revisor não conhecer os aspectos de uma determinada teoria, às vezes não é nem conhecer a teoria em si, né, mas é ter algum instinto, ter algum, pelo menos para o rumo de imaginar, acho que isso aqui pode estar equivocado, sabe? Ou pelo menos você sabe pesquisar, você sabe conferir a informação. Tem gente que não sabe nem o que é Cielo, né? Tem gente que não sabe o que é um banco de teses, não sabe pesquisar um artigo, enfim, e aí não consegue configurar nada, não consegue conferir nada, né? Ele tem aula agora 20h30, ok. Já foi, né? Ou dar uma pesquisada na dúvida, exatamente, né? Aí ela fala do seria o caso uma proposição de diálogo, e para finalizar, nem sempre suficientemente preparados para a atuação, os profissionais do texto, né, eles normalmente aprendem em serviço muitas formas de driblar as adversidades, e é exatamente isso, né? Eu, sobretudo, quando comecei, era basicamente isso aí, era no desespero do trabalho, entender o que fazer, né? Hoje em dia a gente tem mais possibilidades. Níveis de negociação com o autor e o debate sobre o texto são muitos, em nuances difíceis de distinguir. Eu acho que isso aqui meio que encerra a nossa fala de hoje, porque realmente, né, a liberdade que você tem, né, vai depender, liberdade ou a restrição, enfim, o espaço que você tem para trabalhar no texto vai depender do reconhecimento, né, dos seus contratantes a respeito da sua competência para fazer aquilo, para confiar em você para mexer naquilo. Se isso não existir, né, se você for entendido em algum momento do processo como alguém inexperiente, como alguém com pouca bagagem, menos espaço você tem, né, para ter um trabalho um pouco mais, vamos colocar entre aspas assim, criativo, não é criativo não, né, mas interventivo, vamos dizer assim, né? Então, menos espaço você vai ter. Então, assim, são meio que dois polos, né, de uma negociação em que o seu polo tem que pesar bastante. Você tem que ter experiência, você tem que ter portfólio, você tem que ter argumento, você tem que ter estudo, você tem que ter bagagem, né, para construir no contratante uma imagem, né, sua, de quem tem domínio, né, a respeito daquele ofício, né, e ao mesmo tempo, do outro lado, né, você tem que entender o que o autor espera, qual que é a liberdade que ele te dá, qual que é a visão do editor a respeito do processo. Não adianta entrar em embates, sabe? Tem gente que entra para o texto e, tem que mudar tudo, tá tudo ruim, não sei o quê, e aí fica só nessa visão, inclusive essa coisa também de saber se comunicar, né, a tal da comunicação produtiva, vou falar dela no curso de revisão editorial e no curso de currículo. Existem formas, né, de você conseguir dizer o que você quer, mesmo que isso seja complicado e pesado, né, tendo mais chances disso ser aceito pela pessoa que está recebendo a crítica, né, essa fala sua. Então, muitas coisas envolvidas, muita inteligência emocional, né, muita criação de persona mesmo, né, de revisor, para conseguir provar uma competência e a outra pessoa confiar nela e te dar alguma liberdade de trabalho, ao mesmo tempo que você tem que simplesmente perceber se existe, se há espaço para isso ou não. Se a pessoa simplesmente não quer, vai ficar daquele jeito e acabou, né, e você abre mão, né, tem que desapegar. Nem sempre é o que se diz, mas como se diz, exatamente, né? Eu acho que muito, 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 não só do nosso trabalho, do mercado hoje, muito dos problemas que a gente enfrenta tem a ver com essa comunicação. Hoje mesmo eu recebi uma mensagem como é que chama aquilo? No Instagram, lá onde manda mensagem, esqueci. E aí, quando a pessoa me mandou a mensagem, eu vou mostrar ela no curso. Eu pedi autorização, dei print já, salvei, tirei a carinha da pessoa. Direct, obrigada. Nossa, dá um alívio, né, na hora que vem a palavra. Pedi autorização da pessoa e vou mostrar esse print. Porque a pessoa me fez uma pergunta que me pareceu não ofensiva, não, mas ela aquela coisa meio da cutucada, sabe assim, quando alguém quer te dar assim, negócio. Não chega a ser grosseira, também não é debochada, é uma alfinetada, parecia uma alfinetada, entendeu? Indireta. E aí, eu devolvi a pergunta,
falei assim, você pode me dizer tal coisa? É passiva-agressiva, por aí. Aí eu falei, aí eu pedi a informação para a pessoa me devolveu, não, eu quero que você me diga tal coisa. Aí eu falei, Aí, daí, ela me veio com o que ela tinha que ter falado antes de tudo. Com um texto bonito, bem ajustado, me explicando a situação, sabe? Me contextualizando, me levando para o lado dela, porque argumentar é quando você tenta fazer um esforço para chegar o mais próximo do outro, para conseguir trazer ele mais para perto de você, né? Não é um embate de jogar o outro para o outro lado, né? E aí eu falei para ela, depois a gente se ajustou, não deu briga nenhuma, só, né, fiquei prestando atenção, aí eu dei o que ela queria, tal. Aí eu falei assim, olha, eu queria te pedir uma coisa. Ela, não, pode pedir. Eu falei, você me permite usar um print da conversa para mostrar, porque eu acho que você se comunicou de forma invertida. O que você tinha que ter me falado primeiro, você me falou por último, mas você gerou em mim um sentimento que não era para ter gerado, né? Então, muitas vezes a gente faz isso o tempo todo no nosso trabalho. A gente, às vezes, ou é muito direto, ou sei lá, é muito seco, ou então é fofo demais, compreensivo demais. Enfim, a gente inverte as maneiras de se comunicar e acaba perdendo a outra pessoa mesmo, né, dentro da conversa. E atrapalha demais. E isso aí vai valer para tudo, né? Eu lidei com uma pessoa assim hoje, parecia que ela queria mandar em mim. Então, WhatsApp, o WA é o WhatsApp? Gente... É um perigo para gerar confusões. É igual lá na comunidade que o povo estava falando do quê? De Blue? Como é que é? Blue, não sei o que lá. Gente, eu não acompanho essas coisas. A única coisa que eu acompanho é Instagram e olha lá. Então, eu não sei esses nomes de rede, etc. Falaram do Blue, os caras falaram assim, graças a Deus que eu tô aqui na comunidade, que eu tô aprendendo com jovens, porque se for depender de mim, meu Deus do céu. Gente, mas é isso. Finalizamos por aqui. Alguma pergunta, alguma colocação? Eu sei que tem do momento para frente eu começo a falar desinvestadamente, muito rápido, né? Para dar tempo de. Mas eu achei que foi muito produtivo, principalmente o começo da aula, para a gente ouvir as experiências. Quem está aí começando na carreira é desse jeito mesmo, né? E procure se destacar, procure investir em você, procure investir em conhecimento, em cultura, né? Para que você tenha o que oferecer, porque trabalho com texto é isso, né? É arte, é cultura, mesmo que seja um texto de medicina. É texto, né? Então, a gente precisa ter o que oferecer, né, na hora de lidar com esse tipo de trabalho. Tá bom? Então, se alguém não quiser falar nada, é isso. Até o próximo encontro, que vai ser o 5º, né? O 5º encontro. São 6, né? Não, são 7, né? Que hoje foi o capítulo 4, depois o 5, depois o 6. É isso mesmo. Então, tá bom. Mais uma noite muito aprendizado. Que bom. Adoro a área a cada semana. Mesmo ainda não estão... que bom que a gente está te dando várias dicas, então, Ale. Que bom. Beijo, Miriam. Cris, foi ótimo. Obrigada. Boa noite, Ju. Fê, obrigada por mais esse encontro. De nada. Luciana, obrigada. Beijo, beijo. Cris. Kalili. Se lê Kalili mesmo? Muito obrigada, Eli, todos vocês. Aprendendo muito. Boa noite. Que bom, gente. Então... Boa noite, até o próximo encontro, tá bom? Tchau, tchau.